Olá, meu querido, bom dia, tudo bem? Graças ao nosso eterno Criador. Meu querido, mais uma vez aqui, eu quero pedir para você continuar a sua inscrição no nosso canal, você continuar deixando o seu like, que é muito importante, e depois que você analisar o vídeo, depois que você for à Bíblia, recorrer à Bíblia, e você estudar o que nós estamos indicando aqui, você deixa aí na aba dos comentários. Sabe por que que eu estou pedindo isso? Porque vai incentivar você a nos ajudar a tirar conclusões na Bíblia, não como os futuristas fazem. Eles não gostam que as pessoas recorram à Bíblia para tirar suas conclusões. Nós, os preteristas, é o contrário. Nós fazemos questão que você vá à Bíblia, leia e tire suas conclusões. Tá bom, meu querido? E após você fazer a sua inscrição, você recorra, tá bom? Ao sininho de notificação para que você possa receber todas os trabalhos novos, né, os estudos, para que você possa, então, compartilhar, você possa, vamos dizer, eh, distinguir a palavra entre o certo e o errado, entre o que é verdadeiro e aquilo que é mentira, tá bom, meu querido? Então, você opte na opção todas, tá bom? Para que você possa receber os novos trabalhos. Meu querido, hoje eu quero falar aqui sobre um assunto que é muito recorrente. Eu vejo os grandes pregadores não, os grandes estudiosos da Bíblia, porque pregador ele não gosta dessas coisas não, ele gosta de ler um texto ali, ou gosta de ler um ou dois versículos, já começar a pregar, mas o estudioso da palavra é aquele que ele destrincha mesmo a palavra para que as pessoas possam entender. Pregação, você não tem tempo de aprender nada, porque o pregador ele fala tanto, e as pessoas ficam igual cego em tiroteio. Então, nós não somos pregadores, nós não somos aquelas pessoas que estão tentando confundir a mente de ninguém, não. Muito pelo contrário. O pouco tempo que nós temos em cada vídeo, mas nós fazemos o possível para que você venha entender aquilo que nós queremos falar ou dizer, tá bom, querido? Meu querido, hoje, aliança mosaica. Eu quero falar um pouco, porque muita gente não entende a questão ali do tabernáculo, o porquê do tabernáculo, o que ele representava e por que Deus permitiu que aquele tabernáculo fosse feito. A aliança mosaica, ela foi dada a Israel com 3 divisões. Aprenda isso aqui, por favor, tá? Cada uma dessas divisões, elas eram ligadas a outras, né? E conjuntamente formavam, então, a aliança mosaica. Agora é bom que você entenda que aquela aliança mosaica, quando ela foi dada a Israel com essas 3 divisões, então por que que cada uma era ligada às outras, não é? E as 3 juntas, elas formavam a aliança mosaica. A primeira, não é, divisão era os 10 mandamentos. Tá, Alberto, então para que servia os 10 mandamentos? Você sabe por que foi dado os 10 mandamentos? Porque os 10 mandamentos era a expressão da vontade de Deus para o seu povo. Você vai encontrar isso lá em Êxodo, capítulo 20, do verso 1 ao 26. Então, essa era a primeira divisão da aliança mosaica. Era os 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos foi dado porque era a expressão da vontade de Deus para o seu povo. Então, na segunda divisão, veio os juízos. Você vê que com os 10 mandamentos veio também os juízos para Israel. Agora, os juízos representavam o quê? E por que que Deus ele deu os juízos à nação de Israel? Os juízos, eles vieram porque era o governo da vida social de Israel. Nós não temos a Constituição aqui no Brasil, mas na Constituição do Brasil,
Quantos parágrafos que você vê na Constituição do nosso país? O Código Penal brasileiro, quantos parágrafos tem e quantos incisos tem? Na Constituição do país, 88, não é? Quantos incisos e quantos parágrafos? Então, as divisões da lei mosaica, da aliança antiga, ela veio com 3 divisões, porque cada divisão representava um inciso, representava um parágrafo dado pelo próprio Deus para que a nação de Israel andassem de acordo com a vontade dele, respeitando tanto a lei dele, que foi os 10 mandamentos, que era a expressão da vontade dele para com o povo de Israel, e veio os juízos. Os juízos, ele veio porque era o governo social da vida do povo israelita. Quando você observa Êxodo, capítulo 21, o versículo 1, e depois o capítulo 24 e o versículo 11, você vai observar isso que eu estou falando. E em terceiro lugar, veio as ordenanças. Mas, irmão Alberto, tudo bem. A aliança mosaica tinha 3 divisões. A primeira era os 10 mandamentos, o segundo era os juízos. Os 10 mandamentos era a expressão da vontade de Deus para com o povo de Israel. Os juízos era o governo da vida social de Israel. E a terceira era as ordenanças. O que eram as ordenanças? As 613 leis ou ordenanças que veio para quê? Para o governo social da vida religiosa de Israel. Então, as ordenanças, ela governava a vida religiosa do povo de Israel. Aonde que está escrito isso? Para confirmação do que eu estou falando, Êxodo capítulo 24, versículo 12. E também Êxodo capítulo 31, versículo 18. Então, meu querido, para você que ainda não entende, porque isso aqui é um estudo, não é? Para você que ainda não entendia, melhor, para você que ainda não entendia que esses 3 elementos, ou seja, os 10 mandamentos, os juízos e as ordenanças, esses 3 elementos formavam a lei, como essa palavra se emprega no Novo Testamento hoje. Hoje não. O Novo Testamento também já teve o seu período, né? Já findou-se. Hoje nós vivemos a era do Evangelho Eterno. Mas como que essa palavra ela era empregada no Novo Testamento? Observe o livro histórico de Mateus, capítulo 5. Eu já estou com minha Bíblia aberta aqui. Ó. Capítulo 5, versículo 17 e 18. Como que era ela empregada? Como que era empregada no livro, na Nova Aliança, vamos dizer assim. Mas apesar de que nós estamos aqui, vamos ler Mateus, que é um livro histórico, e não Evangelho. Mateus é livro histórico. Mateus, Marcos, Lucas e João. 5, 17 e 18. Jesus diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em verdade, vos digo, eu digo a vocês, que até que o céu e a terra passem, veja que a lei e os profetas tinham uma validade. Mas até que... O verbo até significa o quê? Eu tenho um vídeo aí que fala sobre isso. Na língua portuguesa, essa linda língua portuguesa que nós temos, que existe mais de 300 mil palavras, comparando com o hebraico só tem entre 7 e 8 mil palavras. Na língua portuguesa existe mais de 300 mil palavras. Então o verbo até é um verbo intuitivo que representa
limite, espaço e tempo. Então ele disse: em verdade eu vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota e nem um tio da lei se omitirá, sem que tudo seja cumprido. Então, dá para você perceber que a lei e os profetas, ela tinha um prazo de validade. Até onde que a lei e os profetas iam valer? Até que o céu e a terra se passassem. E qual era o céu e a terra que passasse, que a Bíblia está falando? Era o céu físico? Era a terra física? Não. Era aquele momento, aquele aion, aqueles governos, aquelas coisas que aconteciam naquela atmosfera. Que ele disse assim: em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota e nem um tio da lei se omitirá, sem que tudo seja cumprido. O que foi dito na cruz por Jesus? Uma das palavras da cruz: está feito, está cumprido. Tetelestai. Então ali o céu, que era a atmosfera, os governos humanos masculinos, conforme Gênesis 37, no sonho de José, o sol ali representava o governo humano masculino, a lua, o governo humano feminino, e as 11 estrelas representavam aqueles que eram submissos aos dois governos. Então o sol, que a Bíblia fala aqui, o céu, que a Bíblia fala, não é? E a terra está falando de governos e não fisicamente, literalmente. Então ele disse: os mandamentos foram um grande mistério para aquela época, mas era mistério de condenação. Então, como Cristo na cruz, na hora que ele entregou o Espírito, ele disse: tetelestai, está feito, está cumprido. Então estava cumprindo ali na cruz o final, ou seja, o tempo da validade da lei e dos profetas. Se você olhar Lucas 16:16, você vai entender que Jesus disse que a lei e os profetas iam valer até onde? Até João. Então, você observa isso, tá bom? Para você entender. Então, querido, os mandamentos, eles foram um ministério de condenação. Observa o que diz, o que disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 9. Olha o que Paulo disse aqui. 2 aos Coríntios, capítulo 7, observe isso aqui, o que ele vai dizer aqui. 2 Coríntios, capítulo 7, observe isso aqui, versículo 9, versículo 7. Eu estou fazendo confusão aqui. É 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7 ao 9. Olha o que está escrito aqui. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, e por causa da glória do seu rosto ainda desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, se o ministério de condenação ou da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, pois o que foi glorioso não o é em comparação com a glória inexcedível. Ou seja, o ministério da lei era um ministério de morte. Então, os mandamentos foram um ministério de condenação. Então, você observa isso, que ele tinha os dias contados. Então, os 10 mandamentos eram: não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Então, se você observar, meu querido,
tudo isso que nós estamos dizendo, então você entende que aquele antigo tabernáculo, aquele tabernáculo que foi feito ali, não é? Então ele tinha um significado, ele tinha um objetivo. Então, aquele tabernáculo, quando foi instituído também a lei. Então, na história do tabernáculo, você tem que considerar a grande tipologia do plano de salvação. Quando você estuda sobre o tabernáculo, você vai ver isso. Uma ordenança de Deus a Moisés para a proteção e orientação do povo de Deus, que eram os israelitas. Então, o tabernáculo, ele significava muita coisa. Ele podia ter o significado de tenda provisória de Deus, aonde ele falava com o povo. Êxodo capítulo 33. Você vai ver que o tabernáculo, ele tinha o significado de construção portátil em forma de tenda. Então você vai ver que ali o significado também podia ser que Deus recebeu ali o Criador manda fazer, e aquele tabernáculo recebe o nome de habitação de Deus, Êxodo 25. Você vai ver que aquele tabernáculo, ele era um lugar onde era depositado as tábuas da lei. O tabernáculo, ele servia como o tabernáculo do testemunho. O tabernáculo também, ele era denominado a casa do Senhor, em Êxodo 34. E a planta daquele tabernáculo, ela foi dada pelo próprio Senhor a Moisés. Então, uma coisa que é preciso entender, que aquele tabernáculo, ele tinha na sua construção, na sua planta, ele representava o perdão através do sacrifício pelo sangue. Representava a purificação pela limpeza que era feito ali. Representava o poder de Deus pela participação, pela percepção e pela oração. Mas representava também a presença de Deus pelo sangue aspergido e obediência. Agora, uma coisa você não pode esquecer. Isso aqui é muito importante, eu já estou terminando o vídeo. Que aquele tabernáculo, primeiro, ele simbolizava Israel se aproximando de Deus. Segundo, aquele tabernáculo, ele tipificava a obra redentora de Cristo para trazer os pecadores a Deus, no caso, os judeus. Você sabe por que, então, que o templo ele caiu? Ele caiu porque aquele templo não representava mais nem perdão, nem purificação, nem poder de Deus e nem a presença de Deus. Ele precisava cair porque tudo isso foi colocado dentro do próprio homem. E o homem se tornou, então, a habitação de Deus. O homem, ele se tornou ali o depósito das grandezas de Deus. Toda pessoa que frequenta um templo religioso, ele ainda não entendeu que ele é o depósito do próprio Criador. O homem, ele é a habitação de Deus. Então, o tabernáculo de Deus que simbolizava Israel, aquele tabernáculo, hoje é eu e é você. Aquele tabernáculo que tipificou a obra redentora de Cristo para trazer os pecadores a Deus, então Jesus, ali na cruz, ele fez todo o trabalho. Até que o céu e a terra passasse, nem o jota e nem o tio da lei poderia ser tirado. Mas, quando Cristo morreu, então se cumpriu aquilo que ele mesmo falou. Para você entender um pouco sobre o que era a lei e o que significou o tabernáculo terreno. Do jeito que Hebreus, capítulo 10, capítulo 9 e o 10, ele detalha direitinho para as pessoas que quiserem entender. Tá bom, meu querido? Fique na paz e tenhamos um bom fim de semana e tenhamos uma boa semana para a honra e glória do nosso Criador. Amém.